Bom, sejam novamente bem-vindos ao curso Que são as Ciências Sociais. Esse é um curso oferecido pelo Departamento de Ciências Sociais no âmbito do calendário suplementar organizado em virtude da Covid-19. Hoje nós teremos a terceira e última aula da unidade 3 relacionada à ciência política, e na aula de hoje nós vamos abordar a atuação dos sofistas e também de Sócrates no período clássico, na democracia ateniense. Na aula passada, nós vimos que a teoria política nasce com a polis. E o fato capital, o fato que foi responsável por esse nascimento foi a dessacralização das relações sociais possibilitada pela cidade grega. A vida na polis, ela produziu um tipo de racionalismo que provocou essa dessacralização e que era até então desconhecida na história. Por isso, a polis é considerada uma verdadeira invenção da criatividade grega. E na prática, o que é que fez a polis? Bom, ela colocou o problema da obediência em termos inteiramente novos. Quer dizer, a obediência ela não é mais um mandamento divino. A obediência não é mais uma ordem da natureza, uma ordem da physis. A obediência ela é simplesmente uma decisão humana. Mas, se a obediência ela é produto de uma decisão humana, logo a conclusão que os gregos chegaram é que não é mais possível impor a lei pela força. Não é mais impossível impor a lei pela violência ou por qualquer tipo de fascinação mágico-religiosa. Então, para que os homens possam obedecer às leis, eles devem ser persuadidos da sua justiça. E é nesse momento, vejam, com o surgimento da polis, que a lei ela perde a sua essência sagrada. A lei ela deixa de ser um mistério acessível apenas aos reis, aos magos ou aos sacerdotes. A lei da polis ela deixa de ser um mistério. O mistério é a ser revelado por certos indivíduos escolhidos. Ao contrário, a lei ela está agora ao alcance do conhecimento de todos os indivíduos. E o único instrumento necessário para ter acesso à lei é o debate, a discussão e a argumentação. Vejam, foi esse processo de dessacralização das relações sociais, das relações humanas, promovido pela polis, foi ele que conferiu um sentido inteiramente novo à lei. Com o advento da polis, a lei ela deixa de ser um decreto esotérico, ela deixa de ser um decreto divino. A lei deixa de ser um segredo religioso reservado aos poucos eleitos ou reservado somente ao rei. Sobretudo, vejam, a lei ela deixa de ser uma matéria de fé, ela deixa de ser uma matéria da crença dos cidadãos. Ao contrário disso, a lei da cidade, é aquilo que os gregos chamavam de nomos, se torna uma realidade inteiramente humana. Ela adquire o sentido de uma norma racional e, portanto, de uma regra que é comum a todos os homens. E sendo comum a todos os homens, ela está, portanto, sempre sujeita à discussão e à modificação humana. Tá certo? Então, é por essa razão, foi por ter sido estabelecida como norma racional comum a todos os homens, que a lei ela deve ser exibida aos olhos de todos na cidade. E é por isso que ela deve ser formulada em discurso e deve ser publicizada pela escrita e pela palavra. Mais ainda, vejam, a lei deve ser, sobretudo, objeto de demonstrações antitéticas, tais como nós vimos na aula passada. Ela deve ser objeto de argumentações opostas. Ela deve ser objeto de disputa retórica. Daí o fato da discussão e do debate contraditórios terem se tornado indispensáveis para a política durante a democracia grega. Foi justamente porque o debate e a discussão fazem da política uma prática que é distinta, uma prática que é separada da tradição e da fé, dos costumes e das crenças. Ao contrário, tá certo? Quer dizer, ao contrário do culto religioso e dos costumes tradicionais, a prática política ela exige a reflexão, ela exige a ponderação sobre as razões da obediência, tá certo? Então vejam, foi essa exigência que fez com que todas as questões de interesse da cidade fossem submetidas à arte oratória, que todas as questões fossem resolvidas no desenrolar de um debate. Então, nesse contexto, a política ela se transforma em um verdadeiro combate entre argumentos contrários, cujo palco central é a ágora, tá certo? Quer dizer, é na ágora
onde acontecem as assembleias nas quais os gregos eles colocavam em disputa os diversos discursos antitéticos, numa verdadeira arena de conflitos entre argumentos contrários e entre argumentos opostos entre si. E isso a um tal ponto que, na democracia grega, a rivalidade ela passa a ser exaltada, né? E os valores de luta e de concorrência, eles se tornam os principais valores da polis, tá certo? Então, os participantes da eclésia, eles exigiam que cada assunto discutido fosse cuidadosamente esclarecido pelo discurso. Eles exigiam que cada questão, cada problema, fosse apresentada sob todos os seus diferentes aspectos, de maneira que se tornassem claro para todos não só os pontos de vista favoráveis, mas também os pontos de vista contrários relativos a cada problema. Daí a enorme importância que os atenienses eles conferiram aos oradores, né, aos retóricos, aos sofistas, né, que eram pagos e muitas vezes bem pagos para pronunciarem seus discursos na Assembleia. Tá certo? Então vejam, os historiadores eles afirmam que muitas vezes a Assembleia ela começava de manhã e se estendia até o final do dia, chegando mesmo a atravessar toda a noite. Então a multidão reunida ouvia todos os oradores sem interrompê-los e só votava qualquer decisão depois de ter ouvido todos os debates contraditórios. E quando a decisão a ser tomada dizia respeito às leis da cidade, leis que haviam uma extrema importância para os gregos, nós vamos ver, então cabia primeiramente aos nomotetas, né, a esses que nós chamaríamos hoje de legisladores. Quer dizer, caberia primeiro aos nomotetas a redação das mudanças. Em seguida, eram designados 5 oradores que tinham por tarefa específica de defender a antiga lei e também a de demonstrar os inconvenientes da nova lei, né, os inconvenientes das propostas de mudança. Só então se convocava a Assembleia, na qual o povo ouviria os discursos prós e os discursos contra as novas leis. E mesmo depois de ter ouvido todos os argumentos, vejam, o povo ainda não tomava nenhuma decisão. Ele nomeava uma comissão com representante das tribos para examinar o projeto de lei com seus prós e com seus contras. E aí, essa comissão apresentava um parecer que deveria finalmente ser votado na Assembleia. Percebam que, se de um lado a lei ela perde o seu valor mágico-religioso, de outro ela ganha um valor ético quase absoluto. É nesse sentido que Glotz afirma que as leis da cidade são sagradas. Quer dizer, elas são sagradas não porque o seu conteúdo é objeto de fé e de adoração. Elas são sagradas pelo fato de que os gregos atribuíam enorme importância às suas leis. Quer dizer, os gregos eles não tinham em relação à lei um sentimento de devoção, mas de respeito. Existe um diálogo descrito por Heródoto, né, esse autor, esse pensador grego que eu apresentei para vocês na aula passada, um diálogo que ilustra bem essa relação dos gregos com as suas leis. É um diálogo entre Xerxes, que é o rei da Pérsia, e Demaratos, que era um grego exilado na corte do rei. Então Xerxes, após passar em revista as suas monumentais forças navais e as suas monumentais tropas terrestres, ele manda chamar Demaratos e lhe pergunta o seguinte. Ele diz, dize-me agora se os gregos me enfrentarão e ousarão levantar as mãos contra mim. E a isso responde Demaratos, eles não aceitarão que leves a escravidão à Grécia, por isso te enfrentarão em combate, mesmo que sejam apenas 1000, eles lutarão contra ti. E ao ouvir isso, Xerxes ri, e ri dizendo o seguinte, como 1000 homens poderiam enfrentar um exército de tal magnitude? Se pelo menos fossem submissos à autoridade de um déspota, a nossa maneira, tal como é o meu exército, poderiam, com medo dele, mostrar-se mais bravos e marchar forçados por chicotadas. Mas sendo livres para agir, os gregos nem isso farão. Então Demaratos responde, de fato, mesmo sendo livres, eles não são livres em tudo. Eles têm um déspota, a lei, que é mais respeitada pelos lacedemônios, ou seja, pelos espartanos, do que tu por teus súditos. Muito bem,
O que é essa lei que o grego respeita acima de tudo e mais do que qualquer déspota sobre a terra? São as leis da cidade, são as leis políticas, são as leis por meio dos quais o grego ele exercia sua liberdade individual e coletiva. Por meio das leis se estabelecia um laço ético que ligava diretamente o cidadão ao Estado. Portanto, vejam, essas leis pelas quais o grego estava disposto a lutar e a morrer, essas leis elas eram a própria corporificação da liberdade política grega. Então, enquanto para nós, modernos, a lei é um limite à liberdade, para os gregos era a própria liberdade corporificada. Vejam, é por essa razão que Glotz vai afirmar na página 115 do seu livro A Cidade Grega, que os gregos aplicavam à lei a ideia de grandeza moral, de majestade sobre-humana que lhes haviam legado as Temístes, as deusas da justiça dos séculos passados. Então as leis, o nomos, as leis regulavam toda a vida da comunidade e de cada indivíduo. As leis eram o elo moral, o princípio vital da cidade. Daí porque esse amontoado confuso de leis inspirava um respeito religioso. Heráclito dizia que o povo deve combater pela lei como se combatesse pela muralha da cidade. Bom, em todo caso, vejam, foi desse processo de dessacralização das leis que resultou, entre os gregos, o desenvolvimento de um espaço público. É um espaço público aonde a cidade ela exibia publicamente as suas leis. Ou seja, um espaço público por meio do qual a cidade ela estimulava os cidadãos a aprender as leis, aprendê-las de cor. A cidade, ela, através desse espaço público, ela persuadia os cidadãos a modelarem o seu comportamento à imagem e à semelhança das leis. Portanto, vejam, enquanto para nós, modernos, as leis elas são um instrumento de punição, para os gregos do período clássico, as leis eram um instrumento de educação, daquilo que os gregos chamavam de paideia. Então, as leis elas ensinavam os homens um modo adequado de viver na cidade, no espaço público. Mas há também um outro aspecto importante, um aspecto também produzido por esse processo de dessacralização e que é esse intenso movimento de promoção da palavra, tá certo? Quer dizer, um movimento extraordinário de estímulo do discurso, um estímulo da razão, e um movimento jamais visto antes, tá certo? Então, nessa atmosfera de disputas retóricas, a Assembleia da Polis ela se torna uma verdadeira arena de debates entre argumentos. E de tal forma que os historiadores eles fazem uma comparação bastante interessante. Eles dizem o seguinte, eles dizem que a eclésia, a Assembleia, ela assumiu nessa época a forma de um ginásio esportivo. Vejam, os gregos eles chamavam seu ginásio esportivo de palestra. Então, palestra era um local de lutas corporais, era um local onde o grego exercitava o corpo e os músculos. Então, na palestra, o grego ele adquiria aí força e agilidade corporal, tá certo? Então, vejam, a eclésia, a Assembleia, ela também era vista como um lugar de exercício. Agora, não exercício do corpo, não exercício dos músculos, mas exercício do espírito, exercício da inteligência, exercício daquilo que os gregos chamavam de nous. Então vejam, a Assembleia era também uma espécie de ginástica, quer dizer, uma ginástica da alma, uma ginástica da razão. E do mesmo modo como existiam os torneios e as disputas entre os ginastas do corpo, nos quais vencia aí o melhor ginasta, do mesmo modo também existiam esses torneios e essas disputas entre os ginastas da razão. Então a Assembleia era a ocasião, portanto, em que multidões corriam para assistir os grandes torneios políticos, nos quais os melhores oradores, os melhores ginastas do pensamento, ou seja, aqueles que possuíam a melhor retórica, venciam a disputa e faziam com que o seu argumento se tornasse o argumento de toda a cidade. Bom, finalmente, o terceiro e último aspecto que também nós abordamos na aula passada
esse aspecto igualmente produzido pelo processo de dessacralização promovido pela polis, foi uma radical reivindicação da igualdade, né, uma reivindicação igualitária, que foi responsável por produzir aí uma unidade na polis. Esse também é um aspecto bastante interessante, porque vejam, o que impedia que as disputas na Ágora dividissem a polis e, consequentemente, destruíssem a cidade, né, o que impedia isso era o fato de que todos que participavam da polis vão se definir como isóis, isto é, como iguais. E isso, vejam, independente de origem, independente de classe, de função, de nascimento ou de riqueza. Então, era o fato de ser isói o que criava a unidade na polis. Só os iguais eles poderiam combater entre si, só os iguais eles poderiam disputar na Ágora, só os iguais poderiam participar dos combates políticos. E aí percebam, quanto mais acirrada fosse a luta, quanto mais impulso, quanto mais estímulos, quanto mais energia fosse colocado nesses confrontos discursivos, mais a polis ela saía vitoriosa. Por quê? Porque o objetivo da disputa não era o bem pessoal, mas era o bem político, era o bem comum, o bem da cidade. Logo, quanto mais acirrada fosse a disputa, maior seria o bem da cidade, tá certo? Então, foi uma dinâmica extremamente original que os gregos colocaram em funcionamento. Uma dinâmica na qual os gregos eles conseguiram articular eris e filia, ou seja, disputa e amizade. Quer dizer, os gregos eles introduziram essas duas potências que são, ao mesmo tempo, opostas e complementares no contexto da cidade. Então, a primeira, a eris, era um poder de conflito. A segunda, a filia, era um poder de união. Então, foi essa combinação que fez com que até mesmo os rivais que disputavam na Ágora, né, que mediam entre si as forças dos seus argumentos, mesmo eles também formavam um grupo de iguais. Portanto, vejam, esses rivais da Ágora, eles eram simultaneamente opostos e iguais, tá certo? Opositores e iguais. Logo, a rivalidade da Ágora, essa rivalidade política, ela só poderia existir entre iguais. Então, é um tipo de mecanismo, um mecanismo de equilíbrio, que se encontra também na articulação, naquela articulação que eu mencionei para vocês na aula passada, existente entre aquelas duas espécies de igualdade representadas na isonomia e na isegoria, ou seja, na igualdade perante a lei e na igualdade no acesso à palavra. Então, vejam, no contexto da polis, foi essa articulação, isso eu disse para vocês na aula passada, entre isonomia e isegoria, foi essa articulação que produziu entre os indivíduos uma igualdade, porém, com um fundo de diferenciação, tá certo? Então, vejam, foi essa correlação entre esses dois princípios, eris, filia, isonomia e isegoria, foi essa correlação que produziu uma dinâmica extraordinária, uma dinâmica que vai impulsionar um enorme desenvolvimento intelectual entre os gregos. E aí tentem imaginar um período de cerca de 170 anos nos quais se deu o auge dessa prática política democrática. Então tentem imaginar 170 anos de debates políticos, de disputas retóricas, de combates discursivos. Vejam, o resultado disso foi um extraordinário desenvolvimento intelectual que foi responsável por dar nascimento à filosofia política. Tá certo? Então vejam, nesse intervalo de cerca de 170 anos, conhecido como o período clássico da Grécia Antiga, né, onde se deu aí o grande esplendor da democracia ateniense, então é nesse período que a reflexão política atinge seu ápice, provocando o que é considerado como a mais extraordinária revolução intelectual da nossa história, que é o nascimento da ética, né, ou da filosofia tal como a conhecemos hoje. Quer dizer, foi essa revolução intelectual que deslocou a filosofia do campo da physis, né, do campo da natureza, para a ética, que é o campo do comportamento humano. E essa revolução ela foi provocada
por essa intensa prática política da polis. Portanto, vejo, ela se deu no século V. E ela teve como principais protagonistas, primeiramente, os sofistas, em seguida, Sócrates, e finalmente, Platão e Aristóteles. Tá certo? Então, vejam, a mais famosa proposição de Protágoras, que foi um dos mais importantes sofistas da época clássica, demonstra bem esse aspecto, né, o aspecto dessa revolução ética. Protágoras dizia o seguinte, ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. E Jaqueline de Romilly, no livro indicado como sugestão de leitura, Romilly nos esclarece essa proposição de Protágoras dizendo o seguinte, no mundo intelectual dos sofistas, no qual nada era aceito a priori, o único critério seguro acabou sendo a experiência humana imediata e concreta. Os deuses, as tradições, as lembranças místicas já não contavam. Nossos juízos, nossas sensações e nossos interesses constituíam, a partir de agora, o único critério. Daí o slogan de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Bom, foram os sofistas, portanto, as principais personagens dessa revolução ética produzida pela polis. Foram eles os protagonistas dessa revolução e, portanto, eles se tornaram os maiores mestres oradores da Grécia Antiga. Tá certo? Os sofistas eles foram os criadores de um método retórico, um método discursivo chamado de erística, quer dizer, uma técnica utilizada na disputa argumentativa que se baseava sobretudo na habilidade verbal. Portanto, aquilo que os sofistas ensinavam não era exatamente o conhecimento do ser, né, o conhecimento da essência das coisas, como depois deles farão os filósofos. Os sofistas eles ensinavam uma sabedoria prática, uma sabedoria que tivesse alguma utilidade na vida política. Essa sabedoria prática ela passava sobretudo pelo ensino da eloquência, ou seja, da capacidade de falar com persuasão. Quer dizer, a eloquência é essa capacidade de conferir poder à palavra. A eloquência é essa capacidade de falar de maneira persuasiva. Consequentemente, vejam, a retórica, ela tinha por função não de demonstrar o bem, não de demonstrar o justo, não de demonstrar o belo, tá certo? Essa é a função específica da filosofia. A retórica, ela tinha simplesmente a função de fazer triunfar um argumento específico contra outros argumentos. E aí, vejam, o melhor político, segundo essa função retórica, tá certo? É o indivíduo capaz de persuadir o maior número na Assembleia. Quer dizer, o indivíduo que fosse capaz de justificar de um modo tão convincente o seu argumento, a ponto de fazer com que o seu argumento se tornasse o argumento de toda a cidade, de toda a polis, tá certo? E isso, vejam, sem recorrer à força, sem recorrer à violência, mas recorrendo apenas ao poder da palavra, recorrendo apenas à força da persuasão, recorrendo àquilo que os gregos chamavam de Peitó, que é a deusa da persuasão. Tá certo? Então vejam, obviamente, num contexto da democracia ateniense, onde a política ela ganha a forma da disputa oratória, o ensinamento dos sofistas ele se torna valorizadíssimo. Então todos recorriam aos sofistas. Isso com o objetivo de aprender a arte política, para se tornar capaz de influenciar os negócios da cidade. Se vocês quiserem aí uma comparação um tanto quanto simplória, poderíamos dizer que nessa época, entre os gregos, estudar com um sofista era o equivalente hoje de entrar em uma boa universidade, uma ótima universidade, que prepara o estudante para ingressar com sucesso na vida profissional ou na vida pública. Tá certo? Então, da mesma forma, vejam, na Grécia Antiga, quem quisesse ter sucesso na vida política, sucesso na participação política, tá certo? Deveria frequentar um sofista. Então, a sofística, né, o movimento sofista, era uma espécie de curso preparatório para a vida política. Então, vejam, o significativo de tudo isso é que nesse ambiente ele acabaria por fazer da política a atividade humana por excelência. Então, na Grécia clássica, ser humano, viver plenamente a condição humana, equivalia a participar da política.
Então, se o indivíduo ele quisesse agir como indivíduo humano, tá certo? Ele deveria agir politicamente. É desse modo que, para os gregos, quando comparada com a política, qualquer outra atividade se tornava secundária. Então, os gregos eles começaram a desprezar toda atividade que não fosse política, especialmente aquelas atividades que exigiam trabalhos extenuantes. Esses trabalhos eles se tornaram uma atividade quase exclusiva dos escravos. Quer dizer, o homem livre da polis, ele deveria executar apenas trabalhos que não consumissem o seu tempo e que, portanto, não comprometessem sua participação na política. Vejam, daí o esforço de Péricles, que eu mencionei para vocês na aula passada. Quer dizer, o esforço de Péricles em socializar o quanto possível o bem-estar entre todos os membros da polis. Como eu disse na aula passada para vocês, Péricles ele procurou garantir que a população de Atenas, que era composta majoritariamente de artesãos sem propriedade, tá certo? Portanto, sem escravos, né? É um mito que todos os cidadãos gregos possuíam escravo. Na verdade, quem possuía escravo eram somente os ricos, ou seja, uma minoria. A grande maioria era uma maioria de despossuídos, mas, enfim, esse é um tema e um problema que mereceria uma discussão à parte. Em todo caso, Péricles ele tentou proporcionar a essa população despossuída, tá certo? As condições para que ela se dedicasse a trabalhos condizentes com a sua condição de cidadão, né? De maneira que permitisse que esses artesãos, que essa população despossuída, pudesse se ocupar da política. Certo? Então é exatamente disso que Péricles se vangloria no seu famoso discurso fúnebre, né, que se encontra narrado no livro de Tucídides, intitulado A História do Peloponeso. Quer dizer, foi um discurso que Péricles pronunciou quando Atenas enterrou os seus mortos de guerra. Então era costume que um cidadão notável, né, um cidadão sábio, prudente, um cidadão de grande estima pública e que fosse talentoso, enfim, era costume que esse cidadão fosse escolhido para pronunciar uma oração fúnebre. Então Péricles foi escolhido e no seu discurso ele dirá o seguinte: vivemos sob uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos espartanos. Seu nome, como tudo depende não de poucos, mas da maioria, é democracia. Nela, no tocante às leis, todos são iguais, pela isonomia. Mas quando se trata de escolher, não é o fato de pertencer a uma classe, mas é o mérito, pela isegoria, que dá acesso aos postos mais honrosos. Somos amantes da beleza e da filosofia, e a maior vergonha não é a pobreza, mas não fazer o possível para evitá-la. Por isso, olhamos o homem alheio às atividades públicas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, acreditando que não é o debate que é empecilho para a ação, mas sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegada a hora da ação. Somos ousados para agir, mas ao mesmo tempo gostamos de refletir sobre os riscos que pretendemos correr. Bom, e vejam, nessa outra imagem vocês têm aí a bela pintura de Philipp Wolfoltz, pintor alemão do século XIX, retratando precisamente Péricles, né, durante o seu pronunciamento nesse seu discurso fúnebre. Bom, em todo caso, para a nossa discussão, eu gostaria de destacar aí dois aspectos que eu considero importantes nesse discurso fúnebre de Péricles. O primeiro deles é que, como está claro nas palavras de Péricles, tendo em vista que a polis ela garante a possibilidade de todos os cidadãos se ocuparem da política, aqueles que se recusam, aqueles que não se ocupam da política, são vistos como inúteis. Tá certo? Bom, e o segundo o aspecto que eu considero importante é que, como diz Péricles claramente no seu discurso, na polis são os cidadãos que decidem diretamente sobre as questões políticas, sem transferirem para ninguém as tomadas de decisão. E o que torna os cidadãos capazes disso é precisamente a função esclarecedora do debate. Tá certo? É por isso que o debate
em vez de bloquear a ação, como diz Péricles, ele produz o estímulo para agir. Quer dizer, no momento em que ele possibilita ao indivíduo refletir sobre os riscos da sua ação. Então, esse segundo aspecto ele mostra que todo cidadão tem sempre ao seu alcance, e isso por meio do debate, o conhecimento adequado e necessário para agir na vida política. Tá certo? Então, a política, no tempo de Péricles, ela não requeria um saber especializado, um saber aprofundado das coisas. A política, ela requeria, ao contrário, apenas um saber prático, um saber útil, um saber para a vida pública, tá certo? E esse saber, ele era colocado à disposição de todos justamente pelo debate, tá certo? Daí a insistência de Péricles em dizer que o mais importante é que as coisas sejam esclarecidas pelo discurso, pelo debate, porque é o discurso, é o debate que faz agir. Vejam, a dimensão importante que é preciso perceber aqui é que a política, ao contrário da filosofia socrática, a política sofista, para funcionar, ela não necessita de grandes pensamentos. Ela necessita apenas de grandes palavras. Então, no tempo de Péricles, os grandes pensamentos são coisas secundárias em relação à política. No seu tempo, a política ela não é feita de pensamentos profundos, mas de palavras ágeis, de palavras habilidosas. Fazer política no tempo de Péricles consistia basicamente no ato de encontrar as palavras mais adequadas para o momento certo. Daí a importância da eloquência, tá certo? Daí a importância desse discurso eloquente, que é um discurso pronunciado com veemência, tá certo? Um discurso impetuoso, um discurso convincente. E, portanto, um discurso capaz de fazer os cidadãos agirem, tá certo? Então, esse discurso eloquente, esse discurso da política, ele não é feito para conhecer as coisas. Ele é feito apenas para fazer os homens se movimentarem. Ele serve, o seu objetivo é fazer os homens agirem. É o que afirma Protágoras, né, no diálogo homônimo de Platão, quando ele vai dizer o seguinte: diz Protágoras, o que eu ensino é ter bom discernimento e bem deliberar, seja nos assuntos privados, mostrando como administrar com excelência os negócios domésticos, seja nos assuntos do Estado, mostrando como se pode exercer a máxima influência nos negócios públicos. E isso tanto através do discurso quanto através da ação. Então vejam, Péricles, que teve por mestre Protágoras, ele está retomando no seu discurso a principal dimensão da sofística, que é a dimensão segundo a qual o mundo político, tá certo? É efeito, o mundo político é produto do discurso. Então, para o sofista, o discurso ele faz existir, né? O discurso ele produz, o discurso fabrica o mundo. De que maneira o discurso faz isso? Bom, por meio do efeito retórico sobre o comportamento do ouvinte. Tá certo? É na medida em que o ouvinte é convencido pelo discurso, é na medida que ele é levado a se comportar, a agir dessa ou daquela maneira, é nessa medida que a realidade do mundo se faz e se transforma. Então, vejam, se o mundo político ele é simplesmente aquilo que resulta da ação dos indivíduos, do comportamento dos indivíduos, tá certo? E se o discurso, por sua vez, faz os indivíduos se comportarem e agirem desse ou daquele modo, logo é o discurso que produz o mundo da polis, é o discurso que produz o mundo político, tá certo? Então os sofistas eles comparavam o poder de persuasão dos discursos ao poder que as drogas tinham sobre o corpo. Então, da mesma forma que algumas drogas elas curam doenças e outras causam a morte, também o discurso ele possui o poder de provocar sofrimento, de provocar prazer, dor, medo. O discurso ele é capaz de instigar confiança e coragem entre os cidadãos. O discurso ele é capaz de instigar ódio e discórdia entre os ouvintes. Gorgias, outro grande sofista ao lado de Protágoras, e o sofista mais temido por Platão, dizia que o discurso é um grande soberano que, por meio do menor e do mais inaparente dos corpos, a palavra, realiza os atos mais divinos. O discurso, segundo Gorgias, ele cria uma necessidade na alma de quem ele persuade. A persuasão que adentra
pelo discurso, imprime na alma as marcas do que bem quiser. O discurso faz com que coisas incríveis e invisíveis brilhem aos olhos da opinião. Os discursos afligem, eles encantam, eles causam medo, eles inflamam os ouvintes. Alguns drogam a alma e a enfeitiçam. Bom, vejam, então dizendo as coisas de maneira muito resumida, esse foi basicamente o ensinamento dos sofistas. Tá certo? Agora, aqui cabe levantar um problema que frequentemente é colocado diante do ensinamento dos sofistas. Esse problema é o seguinte: bom, e se nesse jogo sofístico, se nessa disputa retórica houver um mal-intencionado, né, alguém muito hábil, alguém astuto no seu discurso, que fosse capaz de convencer a maioria da cidade, a maioria da polis, a realizar os seus interesses pessoais como se fossem os interesses públicos. Né? Digamos que se esse astuto, se esse espertalhão, utilizando aí todo o seu talento retórico, convencesse a cidade de que o seu interesse pessoal é o melhor interesse para a cidade, tá certo? E que, portanto, o seu interesse pessoal ele deveria se tornar o interesse da cidade. Isso não seria a ruína da democracia? Sim, seria, tá certo? E, de fato, essa foi a causa da ruína da democracia. Foi efetivamente desse mal que padeceu a cidade democrática. Porém, vejam, e nisso eu gostaria de insistir, não a polis democrática do século V, o século de Péricles, tá certo? Mas a polis do século IV. Quer dizer, uma polis corroída pelas guerras internas e pelas disputas de interesses entre as facções. Então, durante o século V, nos debates naquelas Olimpíadas discursivas travadas na Assembleia, ainda não existia essa figura que hoje é muito, muito conhecida por nós, modernos, tá certo? Que é o demagogo. Tá certo? Então, a demagogia, ela só aparece entre os gregos com a decadência da democracia. Ou seja, só no final do período clássico. Então, por quase todo o período clássico da democracia ateniense, a demagogia não foi possível. Isso pelo fato de a demagogia ser a arte, ser uma arte de sedução do povo. É a arte de seduzir multidões, tá certo? Portanto, a técnica utilizada pela demagogia não é a eloquência, mas é a bajulação. Então, o demagogo ele não convence pelo discurso, ele bajula a multidão pelo discurso. Todo demagogo ele é um bajulador de multidões. E bajular, vejam, não é pronunciar um discurso eloquente, não é pronunciar um discurso convincente. Bajular é simplesmente dizer aquilo que a maioria quer ouvir. Então, o demagogo ele diz apenas o que agrada a multidão. Tá certo? Por quê? Porque ao bajular a multidão, o demagogo ele conquista a sua força política para finalmente fazê-la valer em prol dos seus interesses privados. Então, vejam, se é verdade que hoje não existe um único político que não seja demagogo, né, todos os nossos políticos, em maior ou menor grau, eles são bajuladores do povo, tá certo? Em todo caso, essa figura lamentável, ela não existiu no período clássico. E por que ela não existiu no período clássico? Porque no período clássico, quer dizer, no auge da democracia ateniense, a polis ela conseguiu funcionar efetivamente como uma organização ética. Ou seja, o Estado ele era uma espécie de extensão do indivíduo. E ambos, Estado e indivíduo, formavam uma realidade indissociável. Então, vejam, pobre ou rico, artesão despossuído ou grande proprietário, bons oradores ou mal oradores, enfim, não importa. Quando esses indivíduos eles se sentavam na eclésia para tomar as suas decisões, eles o faziam sempre para o benefício da cidade. E foi assim, vejam, durante todo o século V. E só deixará de ser assim a partir do século IV. Quer dizer, é isso que o Glotz nos diz, por exemplo, na página 11, quando ele afirma que no século IV o princípio da soberania popular ele foi levado a um ponto extremo. Quer dizer, no século V, embora o povo fosse o rei, ele não era tirano. Então foi isso que disse Glotz, tá certo? Então significa que a partir do século IV, o povo começa a agir como tirano. Quer dizer, o povo ele vai adquirir aquela imagem
que nos deu o oligarca Megabisos, que eu citei para vocês na aula passada, tá certo? Qual foi a imagem? A imagem do povo como uma maioria insensata, uma maioria insolente que age de maneira cega, tá certo? Que age como um rio na enchente. Então, no século IV, essas palavras de Megabisos elas se tornam realidade. Então, vejam, as cidades gregas, sobretudo a democracia ateniense, ela, corroída aí pelas guerras internas, ela começa a entrar cada vez mais em declínio até ser completamente destruída pela conquista macedônia de Alexandre o Grande, que se tornará o imperador não apenas dos gregos, mas também de grande parte da Ásia e da África, tá certo? Agora, antes da conquista macedônia, a democracia ela passa por um terrível processo de desagregação. Vejam, as duas facções mais poderosas, que são os democratas, né, os isóis, os iguais, e os aristocratas, né, os aristóis, os melhores, que antes, no século V, eles conseguiram conviver aí em equilíbrio, a partir do século IV, eles se dividem, né, e eles começam uma luta de interesses feroz. Então, os democratas, que eram os amantes da isonomia, os amantes da igualdade, começam a defender os privilégios dos pobres, né, do povo. Os aristocratas, por sua vez, começam a defender os privilégios de uma minoria que são os melhores. Tá certo? Então, agora, mas a facção mais forte é a facção do povo, é o demos. Então, na cidade de Mitilene, os democratas eles promovem o assassinato em massa dos credores. Na cidade de Argos, os democratas eles matam e confiscam os bens de mais de 1.200 cidadãos ricos. Quer dizer, o conflito entre as duas facções se torna cada vez mais agudo a um tal ponto que se dizia que era mais perigoso parecer rico do que criminoso. Então começa o que nós chamaríamos hoje de luta de classes. Luta de classes entre democratas e aristocratas. E foi uma luta violenta, quer dizer, foi uma luta que teve como instrumento principal a violência, tá certo? E onde a violência vence, a política fracassa. Não é isso? Quer dizer, então no século V, o interesse pela política era uma verdadeira obsessão dos gregos. Já no século IV, o número de participantes da eclésia é insignificante. Então, no começo do século IV, a grande maioria dos atenienses passa a se preocupar apenas com seus negócios privados, deixando a ágora deserta. Ou então os ricos, né, os partidários da aristocracia, eles se retiram da Assembleia, desiludidos por serem sempre derrotados nas discussões por uma maioria seduzida pelos demagogos. Por sua vez, os pobres, eles se tornam uma maioria desgostosa de um debate político que perdeu toda e qualquer grandiosidade, né, porque começou a se resumir apenas a acusações, a injúrias e a calúnias pessoais. Então vejam, um pobre, ele também se retira da vida pública para se dedicar exclusivamente à sua vida privada. E assim a democracia ela se transforma completamente. Né? Toda aquela vivacidade do espírito público que fazia o cidadão consagrar inteiramente sua vida à política se apaga. E com ela se apaga também a democracia. Bom, então vejam, é nesse contexto decadente do século IV, e somente nele, que surge o demagogo. E é nesse contexto que a retórica ela vai deixar de ser a arte da persuasão para se tornar aí uma prática de bajulação. Então, o discurso retórico ele deixa de dizer o que é o melhor para a cidade e começa a dizer o que a maioria quer ouvir. Começa a dizer o que agrada a maioria, tá certo? Então, a ágora, que antes era um lugar para o exercício da excelência discursiva, agora ela se torna um lugar percebido com suspeita, percebido com desconfiança. Ela vai se tornar, portanto, o lugar do demagogo. Tá certo? Consequentemente, vejam, os sofistas do século IV, quer dizer, os sofistas da chamada segunda geração, né, a primeira geração era formada pelos sofistas do século V, enfim, esses sofistas do século IV, eles começam a ser acusados. E eles começam a ser acusados especialmente pelos filósofos. Platão, ele se tornará o maior inimigo dos sofistas. Platão, por exemplo, chamará os sofistas
de prostitutos do intelecto, de caçadores de jovens ricos. Tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, então, que Platão, toda a sua obra, ela, em grande parte, ela está relacionada em combater, né, essa figura repulsiva que surge no século IV, que é o demagogo. Tá certo? Em todo caso, vejam, nesse processo de desagregação da democracia e das suas instituições, é nele também que surge uma personagem que todos vocês seguramente conhecem. Tá certo? Uma personagem que é muito ilustre. Seguramente a personagem mais ilustre de toda a nossa história ocidental depois de Cristo. Essa figura é Sócrates, tá certo? Então, nesse contexto de decadência da ágora, de decadência da eclésia, da assembleia, Sócrates é a grande figura que irá se recusar a fazer parte da política. E como ele vai fazer isso? Bom, Sócrates vai começar a dizer que não é mais a justiça que se busca e que se pratica na ágora, mas são os interesses particulares defendidos pelos demagogos. Demagogos que eram pagos pelas facções que dividiam a cidade. Então vejam, embora Sócrates tenha feito parte do movimento sofista, e assim como os sofistas da primeira geração, Sócrates deu uma enorme contribuição para retirar a filosofia dos estudos da natureza, dos estudos da physis, e colocar a filosofia nos estudos do homem, ou seja, nos estudos éticos, na ética. Em todo caso, Sócrates ele se distinguia dos sofistas. E ele se distinguia dos sofistas em alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante de distinção entre Sócrates e os sofistas é que, ao contrário da maioria dos sofistas, Sócrates não era um meteco, ou seja, não era um estrangeiro, tá certo? Ao contrário, Sócrates era um cidadão ateniense. Ele era nascido de pai e mãe atenienses. Portanto, Sócrates ele participava plenamente da vida pública, da vida política. Então, além de participar da eclésia, de participar da tomada de decisões na Assembleia, Sócrates também ele foi por 2 vezes sorteado para o Boleuterium, o conselho, e também para a Elieia, que era o tribunal. Tá certo? Então, Sócrates, além disso, ele serviu como soldado de Atenas. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença, e a mais importante, a mais fundamental, entre Sócrates e os sofistas, é que, como nós pudemos ver aí pelas palavras de Péricles, né, vocês se lembram que os sofistas eles foram os defensores de um igualitarismo radical. Tá certo? Quer dizer, os sofistas, segundo o seu ensinamento, qualquer um era capaz de alcançar, pelo discurso, o conhecimento necessário para participar da política. Então, os sofistas eles afirmavam que qualquer cidadão poderia ser suficientemente esclarecido pelo debate de modo a tomar as decisões na eclésia. Tá certo? Agora, para Sócrates, não. Sócrates defendeu a necessidade de um conhecimento especializado para a política. Sócrates dizia que entre os homens, aqueles que recebem uma educação mais adequada se tornam mais úteis e mais excelentes. Tá certo? Quer dizer, os que não recebem, ao contrário, se tornam maus e perigosos, porque se tornam incapazes de discernir o que devem fazer. Ou seja, Sócrates ele pensava aproximadamente com a facção dos aristóias, né, dos melhores. Para ele, entre os homens, existem os melhores e os piores. Sócrates dizia que existem os úteis e os perigosos. Dependendo da educação que se receba, um indivíduo ele pode ser útil ou perigoso, segundo Sócrates. E o grande exemplo que Sócrates dá é o seguinte: coloque alguém que jamais aprendeu a navegar na direção de um navio, ou que jamais aprendeu a pilotar na direção de um avião, e as consequências poderão ser desastrosas. E a mesma coisa para a política. Coloque alguém no governo do Estado que não tem o conhecimento suficientemente adequado para governá-lo, e as consequências também poderão ser desastrosas. Então, esse foi o sentido do ensinamento de Sócrates. Um ensinamento, como vocês veem, um pouco distante dos valores democráticos da época e muito mais próximo dos valores aristocráticos, dos círculos aristocráticos da sua época. E, efetivamente, vejam, Sócrates ele se colocava como inimigo do igualitarismo democrático. Sócrates chegou
a criticar o sistema de sorteios do Boleutérion e da Ilieia. Tá certo? Além disso, Sócrates ele não escondia sua antipatia pelo povo. Então, durante uma sessão da Eclésia, por exemplo, ele teria defendido alguns oficiais oligárquicos que haviam sido condenados. E como se não bastasse, Alcebiades e Crítias, que eram os discípulos muito conhecidos de Sócrates, ele também foram os dois partidários da oligarquia e adversários notórios da democracia. Bom, em todo caso, vejam, desiludido com os rumos da polis, Sócrates ele se recusa a participar da vida política da cidade. Mais do que isso, tá certo? Mais do que se recusar a participar da vida política, Sócrates ele vai começar um lento e apaixonado trabalho filosófico de educação dos jovens atenienses, sobretudo dos mais belos. Então, se não era mais possível ensinar a justiça na Assembleia, então Sócrates ele deserta da vida política e começa a ensinar a justiça aos seus discípulos fora da ágora, tá certo? Então Sócrates ele vai literalmente caminhar pela cidade. Ele passeia pela cidade interpelando os jovens com quem ele se deparava. Ele interpelava esses jovens filosoficamente, mostrando a eles que a justiça é coisa diferente do que se fazia na ágora. E Sócrates, ele com isso, com essa sua militância filosófica, ele adquire, ele conquista um grande número de discípulos, entre eles o mais célebre, seguramente o mais conhecido, Platão, que foi o discípulo de Sócrates que mais se destacou entre todos os outros. Então, a consequência óbvia, para isso com isso eu finalizo aí essa apresentação, vejam, a consequência óbvia da militância filosófica socrática, fora da ágora, fora da Assembleia, e em relação direta com os jovens atenienses, é que Sócrates ele foi acusado por seus inimigos de corromper a juventude. Tá certo? Ele foi acusado e, em seguida, ele é julgado e condenado à morte. Tá certo? Condenado a beber cicuta num certo dia em que após o sol tivesse se posto. Então, lhe foi dada a opção de sair em exílio. Tá certo? A Sócrates foi dada, inclusive, a possibilidade de recorrer da sentença, né, e propor uma outra pena que não a pena de morte. Mas ele se recusa. Né, ele prefere morrer em nome da filosofia. Sócrates também ele se recusou a fugir, coisa que a maioria dos presos faziam. Mas Sócrates ele se recusou, pois seria, segundo ele, ofender as leis da cidade. Portanto, vejam, Sócrates ele morre em nome da filosofia e em nome da polis. E a sua morte se tornou um dos maiores acontecimentos da nossa história cultural, um acontecimento só comparável à morte de Cristo. Então vocês têm esse fato que no Ocidente a morte de Sócrates ela é tão importante, ou ela foi tão importante para o estabelecimento da filosofia, quanto foi a morte de Cristo para o estabelecimento do cristianismo. Tá certo? Então vejam, portanto, que se trata de uma morte fundadora. Tá certo? A morte de Sócrates ela se tornou em nossa cultura um grande acontecimento fundador. Um acontecimento fundador de nada mais, nada menos do que a nossa filosofia ocidental, tal como a conhecemos hoje. Então, depois da morte de Sócrates, não será mais a retórica que deverá ser o instrumento da política, mas será a filosofia. Ou, para ser mais exato, será o filósofo. Tá certo? Então, o aspecto enormemente importante, né, nesse fato, nesse acontecimento que é a morte de Sócrates, é sem dúvida essa substituição capital do retórico pelo filósofo. Né, essa substituição que Platão vai tratar de empreender em toda a sua obra, e especialmente nesse seu diálogo chamado A República, e mais especificamente naquela passagem que ficou conhecida como o mito da caverna. Tá certo? Então, é isso que a morte de Sócrates representa para nós, digamos, uma subalternização da política à filosofia. Bom, mas esse é um tema, essa é uma discussão para uma próxima aula.